Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para você que curte, compartilha e acompanha os nossos vídeos. Eu me chamo Lindenberg e você está aqui no canal Bíblia e Teologia. Se você gosta desse conteúdo, pega aí o teu café, ok? Eu já peguei aqui o meu, senta na tua cadeira e vamos para mais um vídeo. O meu avô, ele contava uma história engraçada. Ele contou certa vez para mim que ele tinha um irmão, o irmão mais velho dele, e esse irmão era muito travesso, muito perverso. E certa vez ele falou para um dos irmãos mais novos que uma determinada vespa, ela tinha um mel muito doce, muito gostoso, muito saboroso na cauda, tá? E quem conseguisse pegar essa vespa teria acesso àquele mel. Um dos meus tios ingênuo, por não conhecer a natureza daquela vespa, pegou aquela vespa e tentou extrair o mel da cauda da vespa. E o resultado, ele levou a baita de uma ferroada e chorou bastante naquele dia. Isso aconteceu porque, obviamente, ele não conhecia a vespa. Ele não conhecia nada sobre a vespa. Ele era ingênuo a respeito da vespa. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de enganar as pessoas, justamente quando as pessoas não têm conhecimento de algum evento, de alguma coisa. Então, fica fácil de você enganar alguém, tá? No ali século XVIII, século XIX, as coisas ali estavam começando a renascer, a aparecer, e surgiu um interesse muito grande da humanidade por muitas questões, inclusive também questões religiosas. Nesse período, o profeta Joseph Smith, ele já tinha ressurgido como um profeta de Deus, como um homem que viu Deus e Jesus Cristo, já tinha traduzido um livro chamado Livro de Mórmon, o qual ele diz que recebeu por inspiração divina, por dom e poder de Deus, e a Igreja Mórmon seguia ali o seu curso naquele momento, naquela situação. Certa feita, a Igreja Mórmon, ela comprou algumas múmias de uma pessoa que colecionava, comprou algumas múmias, tá? E junto dessas múmias veio alguns caracteres. A cafezinho aqui tá bom, viu? Veio alguns caracteres juntos com essas múmias. Joseph, que já tinha na época a fama de tradutor de manuscritos antigos, e era algo que ele fazia não pelos conhecimentos seculares que ele tinha, mas pelo um dom sobrenatural que Deus tinha dado a ele para traduzir qualquer tipo de registro de manuscritos. Ele encontrou alguns papiros junto com aquelas múmias. E ele abriu aqueles papiros e, segundo ele, eram papiros, eram escrituras, na verdade. Era o que ele chamou do livro de Abraão. Abraão, aquele da terra de Ur dos Caldeus, aquele que a Bíblia menciona, no nosso pai na fé, né? Aquele que Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era esse Abraão que, segundo Joseph Smith, aqueles papiros encontrados com aquelas múmias seria o livro de Abraão, e ele ia traduzir aqueles manuscritos. Bem, ele fez a tradução e a igreja hoje tem esse livro chamado de Pérola de Grande Valor, que é onde tem ali os escritos de Abraão. E ali fala da vida de Abraão e Ur dos Caldeus, fala das experiências que Abraão teve com Deus, inclusive o livro faz apologia à pluralidade de deuses, que Deus é um homem, Jesus Cristo é outro homem, sim, deuses separados, que os seres humanos são criados primeiro espiritualmente por esse Deus que tem uma esposa deusa, enfim, há muito misticismo em volta do livro de Abraão.
Só que nessa questão do livro de Abraão, Joseph Smith ele se ferrou completamente como tradutor e caiu por terra essa história que até hoje a igreja defende que ele tinha o dom profético, o dom e poder de Deus de traduzir escritos. No livro de Mórmon ele até se saiu bem, digamos assim, porque, como ele disse que o livro de Mórmon era uma língua desconhecida, que era o egípcio reformado, uma língua que ninguém no mundo conhecia, nenhum egiptólogo conhece essa língua, só Joseph Smith e Charles Anthony, né? Foi só eles dois. Só que a diferença é que Charles Anthony traduziu sem dom e poder de Deus, e Joseph Smith traduziu com dom e poder de Deus. Então, o que acontece? Nessa história do livro de Abraão, Joseph se ferrou completamente. Por quê? Com a arqueologia, com o conhecimento das línguas, tá? Egiptólogos examinaram o manuscrito original, tá? Que até hoje existe, está no museu nos Estados Unidos. Os egiptólogos pegaram o manuscrito original que Joseph teve em mãos, tá? E compararam com a tradução que Joseph Smith fez. E eles encontraram a fraude. Eles encontraram a mentira, tá? Então, o livro de Abraão é fraudulento. O livro de Abraão é uma invenção da cabeça de Joseph Smith. Só que ele, para a igreja, é um livro inspirado, tá? É a palavra de Deus. Mas no meio acadêmico e até para os cristãos, é uma farsa, é uma fraude. Eu estou aqui com eu vou mostrar aqui para vocês uma figura, tá? Que Joseph Smith desenhou dos caracteres original e deu uma tradução dessa figura, tá? Ele inclusive na combinação tríplice, que é um livro da igreja, que tem lá o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, tem lá as figuras em papel impressa no livro. Dessas figuras embaixo tem isso aqui significa isso, é numerado e embaixo tem a tradução, o significado. Qualquer mormon aí que tiver sabe do que eu estou falando, tá? Eu vou mostrar apenas uma figura que os egiptólogos fizeram uma pesquisa e falaram, cara, isso aqui não tem nada a ver. Tem nada a ver com o que ele descreveu. É essa figura aqui, ó. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu colocar aqui a sombra. Vocês percebem que há aí uma pessoa deitada, outra em pé com a faca, é verdade? Outra em pé com a faca, alguns jarros embaixo, ele está numa cama e um pássaro ao redor, tá? Então, o que acontece? Deixa eu colocar mais uma vez que apagou aqui aí, ó. Pronto. Joseph Smith, quando fez quando trouxe o significado desse facsímile, né? Chama-se facsímile. Ele fala que essa pessoa deitada na cama era Abraão, tá? Essa pessoa que está deitada na cama aqui era Abraão. Esse que está em pé com a faca seria o sacerdote de Elcana, que iria sacrificar Abraão, tá? Esses animais, esses jarros que tem embaixo da mesa seriam deuses, ok? E esse pássaro flutuando seria o Espírito Santo. Essa é a tradução ou significado que Joseph Smith deu dessas figuras, tá? Só que os egiptólogos, que são versados nessa área, tanto de traduzir escritas egípcias como figuras, todos eles que tiveram acesso a essa obra falaram assim, olha, isso aqui não tem nada a ver com a descrição que Joseph Smith trouxe. Essa pessoa, na verdade, que está deitada, é uma pessoa que morreu, tá? Está sendo feita aqui a exumação dela, ou os preparativos, né? Porque os egípcios acreditavam que uma forte crença é em vida após a morte, né? Então tinha todo aquele processo de embalsamar, eles tiravam todas as vísceras, né? Enfim, até hoje encontram múmias intactas, né? Pelo processo que eles tinham nessa questão de preservar
o corpo, principalmente dos faraós, né? Então, essa pessoa em pé aqui, na verdade, é uma pessoa que era responsável por esse processo de embalsamento, tá? O que está deitado na cama é uma pessoa que morreu, provavelmente um faraó, tá? O pássaro em cima, que Joseph Smith falou que era o Espírito Santo protegendo Abraão, na verdade é um quadro, tá? É um quadro. E os animais embaixo da cama são jarros, jarros, simplesmente jarros. Então veja que a descrição que Joseph Smith dá desse quadro nada tem a ver com a realidade egípcia, tá? Você pode pegar aí qualquer pessoa que lê egípcio e que interpreta caracteres ou figuras egípcias, eles vão constatar o que eu estou falando. Tá aí, ó. O cara deitado é uma pessoa que morreu, ok? Esse que está em pé é o que está trabalhando no processo de embalsamento, tá? Aquele pássaro lá em cima é um quadro e esses embaixos aqui, ó, são jarros, que ele falou que eram deuses que esse sacerdote aqui adorava e que ia sacrificar Abraão porque Abraão não adorava esses deuses aqui. Então a gente vê que Joseph Smith aqui ele se ferrou completamente na questão do livro de Abraão. Agora, meus irmãos, para encerrar esse vídeo, o que eu acho mais interessante e triste é ver que muitas pessoas, muitos membros da igreja mórmon, eles conhecem essa história. Eles sabem que essa história aí não é verdadeira, tá? Porque uma vez que foi provado que a tradução ou o significado que Joseph Smith deu dessas figuras nada tem a ver com a realidade, provou. Contra fatos não há argumentos. Foi provado que ele mentiu, que ele enganou a igreja, tá? Só que os apologistas mormons, como eu já falei em outro vídeo, vão encher linguiça por cima de linguiça para tentar falar que não é bem assim, que blá blá blá, vocês entendem? Mas é triste saber que muitos mormons sabem dessa história, sabem que a igreja mente, sabem que a igreja entra em contradição o tempo todo, mas eles permanecem lá. Muitas vezes porque a família toda é de lá, amigos, né? Muitos se beneficiam financeiramente da igreja. Vocês entendem, irmãos? Então, para eles é muito difícil largar. No meu caso, eu larguei porque o apóstolo Paulo disse que nada podemos contra a verdade, senão contra a verdade. Então, foi uma igreja que, quando eu entrei, eu defendi, eu preguei, eu ensinei, eu dei, na verdade, o meu sangue por essa denominação, por essa igreja. Mas quando eu descobri como ela surgiu, e que até hoje ela se sustenta na mentira, mesmo sendo mostrado provas como essa prova que eu mostrei aqui, não dá para permanecer num lugar como esse. Eu tenho dó, na verdade, dos cristãos que estão lá, que têm informações a esses fatos, e mesmo assim, como diz o nosso ditado aqui no Rio Grande do Norte, empurra com a barriga, né? Infelizmente. Então esse vídeo é um vídeo de cunho apologético para você realmente que é um mormon sincero, que busca a verdade, que está em dúvida sobre essa igreja. Eu tenho aqui uma série de vídeos apologéticos mostrando para você que essa organização ela não é nada daquilo que ela diz. Na verdade, você foi enganado, como eu também fui. Só que graças a Deus eu comecei a questionar, comecei a colocar os líderes na parede. E muitos líderes mormons, eles não estão preparados para isso. Até porque a igreja não mostra o lado obscuro dela. Ela não mostra, ela esconde o seu lado obscuro, infelizmente. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.